ele me deu essa palavra aqui numa madrugada aí, e foi tão bom estar ali, sabe, percebendo o quanto Deus se preocupa conosco. Eu quero abrir com você, quero abrir a Bíblia aqui em Apocalipse, último capítulo, lá no finalzinho da Bíblia, 21, Apocalipse capítulo 21, e nós vamos ler o verso 1 a seguir. Apocalipse 21, do verso 1 a seguir, nós leremos alguns versículos, onde nós estaremos meditando nessa manhã. Eu sei que quando algumas pessoas, né, não é o último capítulo, não, é o penúltimo, né? Apocalipse 21, verso 1 a seguir. Eu sei que que tem algumas pessoas que quando fala assim, vamos ler Apocalipse, vamos ouvir uma pregação no livro de Apocalipse, tem gente que fica meio assustado, com medo, o que será isso, né? Porque o livro de Apocalipse, ele simboliza, né, a tradução de Apocalipse é revelação. É a revelação de Deus para nós nos últimos dias. Então nós vamos ler aqui Apocalipse 21, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Fecha os teus olhos. Deus, aqui está a tua santa e maravilhosa palavra. E eu sei que nesse dia o Senhor marcou um encontro conosco nesse lugar, para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, meu Pai. Fala com o teu povo segundo a tua santa e maravilhosa vontade. Precisamos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Estamos aqui, meu Deus, nesta manhã, ó Deus santo e amado, sedentos para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, me usa. Amém. Pode sentar. Pode se assentar, queridos. Antes de entrar na palavra propriamente dita, eu preciso mostrar para você esse livro. Eu preciso falar para você desse livro. Escute, preste bem atenção nesses detalhes. Esse daqui não é um livro religioso. Esse daqui não é um livro de histórias e contos. Esse daqui não é um livro de autoajuda. Também não é um livro de derrota. Esse daqui não é um livro de condenação. Não é um livro que vai satisfazer o seu ego. Não é um livro que vai mostrar para você só o que você quer. Não é um livro feito para interpretar ao nosso bel prazer, de forma alguma. Esse daqui é o livro da vida. Esse daqui é a voz de Deus falando conosco. É a palavra do Deus vivo. É onde encontramos a nossa regra de fé e conduta. É o manual para a vida. É o manual do céu. É o manual da vida eterna. Quando eu leio esse livro, Deus está falando comigo. Quando eu medito nesse livro, eu estou entendendo os mistérios de Deus para mim. Quando eu estudo, quando eu paro e começo a ler e a compreender o que está escrito, é o Espírito Santo de Deus movendo as águas dos céus no meu coração. Esse é o livro da vida. E somente aqui você vai encontrar algo real e verdadeiro falando sobre o céu. Eu comecei a falar um pouco sobre isso semana passada, e vou continuar falando hoje. Eu sei que Deus ele tem muito assunto para falar sobre o céu. Eu sei que a Bíblia está tão cheia, mas tão cheia de coisas referentes ao céu, e nós precisamos entender um pouco disso. E por que nós estamos falando nesse momento, nesse tempo de pandemia, sobre o céu? Porque, queridos, como eu disse semana passada, as pessoas estão morrendo.
Morrem pessoas de todos os jeitos, de todas as formas. Falei aqui do maior evangelista da nossa era, Billy Graham. Morreu com 99 anos, mas morreu. Todos nós vamos morrer. Mas a morte não define o final de tudo. A morte, ela só nos separa do corpo. O corpo fica, mas e a alma? E o espírito, para onde vão? Onde será a eternidade da minha alma? Isso vai depender do que eu estou aqui lendo, do que eu estou fazendo com este livro, e vai depender também se eu acredito realmente no céu. Preste atenção numa coisa: esses dias morreram muitas pessoas famosas, né? Muitas pessoas famosas morreram. Eu estou super acostumado a ir em velórios. Aqui na cidade já fui em muitos. Raramente eu deixo de ir em algum velório, porque nós acabamos sendo convidados e vamos. Mas preste bem atenção numa coisa: nós precisamos entender que não é porque a pessoa morreu que ela se torna uma pessoa boazinha. E aí as pessoas dizem assim: agora ele está no céu, agora ela está no céu. Quem está no céu? Quem pode ir para o céu? Aquele que se torna filho de Deus. É impossível outro tipo de pessoa chegar no céu. Não vai. Volta o espírito para Deus, e aí vai para o lugar onde ele definiu a vida dele ou ela. Isso é muito claro. Porém, nós precisamos entender que o céu é um lugar preparado para aqueles que acreditam. Lembra que eu falei um pouco sobre o céu semana passada? Eu falei de alguns detalhes, né, que de tudo que tem aqui nessa vida mais precioso, lá no céu é o que nós pisamos, é o que está enterrado. Não precisa nem ver. Tudo que tem de mais precioso aqui é mínimo para nós lá. E aí nós lemos aqui em Apocalipse 21, e aí diz que lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá necessidade alguma, e o Senhor estará conosco para sempre. Então, lendo esse livro, eu começo a entender um pouco sobre o céu. E agora eu quero levar você numa mensagem que eu acredito que você vai poder meditar nesse dia e guardar ela para muito tempo na sua vida. Então, imagine que você começa a ler a Bíblia, e você então começa a fazer uma pergunta, uma só, para vários personagens da Bíblia. Você faz uma pergunta: onde é o céu? Qual é o caminho para o céu? E para quem que nós iríamos perguntar isso em primeiro lugar? O primeiro homem. Nós abriríamos a Bíblia lá em Gênesis e perguntaríamos para Adão: Adão, onde é o céu? E Adão automaticamente ia responder para você: o céu é no paraíso. É o paraíso. E aí Jesus confirma isso lá quando ele está na cruz. O bandido está lá com ele, e o bandido se arrepende, e aí Jesus fala para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Então Adão fala: não, o céu é o paraíso. E lá no paraíso tem um jardim, que é um lugar de delícias, um jardim maravilhoso, um lugar lindo. E sabe o que acontece nesse jardim? Todos os dias Deus vem e conversa comigo lá no jardim. É um lugar maravilhoso de comunhão com Deus. É um lugar perfeito, um lugar lindo, maravilhoso. Sabe, Adão respondendo para a gente e falando: nesse lugar, Deus, ele contempla a minha vida. Deus olha para mim, Deus fala comigo. Mas de repente, Adão põe a mão na consciência e fala: eu infelizmente não posso ir mais lá. Eu perdi o acesso ao paraíso, porque eu pequei. Eu quero que você preste atenção nesses detalhes da mensagem. Todas as vezes que você peca, você rompe, você quebra a sua aliança, você constrói um muro de separação entre você e Deus. E a Bíblia diz que Adão pecou e ele foi expulso do paraíso. E quando ele estava do lado de fora, Deus ainda falou: vamos colocar anjos com espada de fogo flamejante, protegendo o paraíso, para que o homem não entre mais lá. Adão foi longe do paraíso, foi morar longe, perdeu agora a localização do céu.
E então, já nesse tempo de pecado, já nesse tempo de erro, talvez alguém chegue para ele e pergunte: mas Adão, você morava no paraíso, você viveu no paraíso, fala para a gente onde é, nós queremos ir para lá. E aí talvez Adão vai dizer: eu não sei mais, eu perdi o lugar, eu não consigo mais encontrar aquele lugar, eu até queria, mas não tem jeito. E preste atenção, porque isso aqui fala para nós do pecado. O pecado faz isso conosco. Aí, eu não sei se você sabe, mas é muito importante nós lermos a Bíblia e prestarmos atenção nos detalhes. Adão viveu mais de 900 anos depois do pecado. Antes eu não sei, mas depois do pecado, mais de 900 anos. E ele teve muitos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e por aí vai. Então, quando você começa a ler a Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver que tem alguns nomes muito esquisitos. Jared gerou não sei quem gerou não sei quem, e vai. Eu estou aqui apenas resumindo para vocês, não estou entrando no estudo nessa manhã. E aí vai falando lá, que Adão teve um filho chamado Sete, que era um filho chamado por Deus e por ele também, como filho da perfeição, para tomar o lugar dele, para ficar no lugar dele. E a Bíblia diz que Sete, ele buscava Deus. E Sete então teve os seus filhos. E entre os seus filhos, né, na sua descendência, na descendência de Sete, teve um que se chamava Enoque. Diga comigo, Enoque. Preste atenção nesses detalhes. É como se nós perguntássemos para Adão: Adão, mas e agora como que eu vou encontrar o céu? E Adão fala assim: olha, eu tenho um descendente, um menino, que na época Adão ainda era vivo quando Enoque nasceu. Um menino. Esse menino, ele tem uma intimidade com Deus tão grande, mas tão grande, que eu tenho certeza que esse menino vai falar para você onde que é o céu. E aí você abre a Bíblia e começa a ver e pesquisar sobre a vida de Enoque. E não tem muita coisa falando sobre Enoque. Vai falar de Enoque em Gênesis em 2 versículos. E depois vai falar de Enoque lá em Judas. Quem era Enoque? Enoque era um homem que tinha comunhão com Deus. Aí tem alguns estudiosos que dizem que para um homem ou uma mulher ter uma comunhão perfeita com Deus, ele não pode casar. Mas Enoque foi pai do homem mais velho do mundo. Já ouviu falar? Sabe quem é o nome do homem mais velho do mundo? Vamos ver se alguém sabe aqui. Matusalém. 969 anos Matusalém viveu. Foi o homem mais velho da Bíblia. Então, Enoque foi pai de Matusalém. Então, não era um homem que não teve esposa. Não, ele teve esposa, ele teve um casamento. Mas nada disso impediu ele de ter uma comunhão íntima, perfeita e linda com Deus. E aí, a pergunta é feita para ele: Enoque, qual é o caminho? Onde que é o céu? Porque olhar para cima, queridos, e olhar para esse céu aqui, não é esse lugar exatamente, não é. E você vai entender um pouquinho mais na frente, eu vou falar sobre isso. Então, pergunta para Enoque onde que é o céu. E Enoque começa a dizer: o céu, eu não sei exatamente, eu não posso te dar uma localização geográfica do céu, mas eu posso te dizer que quando eu começo a falar com Deus, é como se eu estivesse com Ele lá no céu. É como se a presença dele estivesse comigo. É como se ele começasse a tirar as minhas dores. É como se ele tirasse os meus sofrimentos. É como se ele pudesse fazer assim comigo: vem cá, meu filho, eu vou te segurar no meu colo e eu vou te ajudar a resolver o teu problema. Será que tem alguém entendendo aqui isso nessa manhã? Deus está querendo uma comunhão íntima com você, porque se você tiver essa comunhão com Ele, tanta coisa Ele vai agir na tua vida, tanta coisa Ele vai mostrar para você. E Enoque então diz: olha, eu não sei, eu não tenho a localização, mas eu sei que eu entro no céu quando eu começo a adorar, quando eu começo a buscar, quando eu começo a glorificar Ele, eu entro no céu. Aleluia. E então Enoque não consegue dar uma localização certa. E parece que quando a gente lê essa história, ela é tão rápida, está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 5. No verso 24, a Bíblia diz que Enoque era tão íntimo de Deus, que Deus levou ele para si. Sumiu, desapareceu Enoque. Enoque não morreu como as pessoas morrem. Enoque simplesmente foi levado, foi trasladado vivo.
ele desaparece. E a Bíblia diz que Deus tomou ele para si. Você entende isso nessa manhã, amém? Agora não dá mais para perguntar para Enoque, porque Enoque não está mais aqui. O espírito dele não está vagando por aí. Não tem como perguntar, nem procurar alguém para dizer isso. Não tem como, é impossível, porque ele está com Deus. O espírito dele está com Deus. A alma dele está com Deus. Mas a história vai, e nós vamos ter tantos personagens para perguntar. Talvez alguém diga assim, mas quem poderia responder isso? E na mesma linhagem de Enoque, um dos seus descendentes, chamado Noé, é questionado por todos. Todo mundo acha que Noé é louco. Todo mundo acha que Noé é um doido varrido. Não havia chovido no planeta ainda, não tinha chuva. Não existia esse negócio de água cair do céu. Então Noé começa a falar para as pessoas: olha, vai vir água do céu, vai chover, o mundo vai ser inundado, mas quem entrar na arca vai ser salvo. Então nós fazemos a pergunta para Noé: Noé, quem foi? Como é que a gente chega no céu? Noé vai responder de uma maneira bem simples: eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa: eu tenho comunhão com Deus, e na minha comunhão com Ele, Ele disse: começa a tentar salvar as pessoas. Oramaço, remanábia. Escute, igreja, escute o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Ele já preparou a arca, Ele já preparou, nós não temos que construir nada. Noé teve que gastar mais de 100 anos construindo, mas nós não precisamos. Nós precisamos falar, nós precisamos mostrar, nós precisamos apontar a salvação em Cristo Jesus. E então Noé começa a dizer: olha, eu sei que Deus me escolheu para salvar a humanidade, e eu estou aqui construindo essa arca. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu estou seguindo as orientações de Deus. E Noé seguiu, e Noé obedeceu, e você conhece a história. Ele constrói a arca, e ninguém quer entrar na arca. Ninguém quer fazer parte daquela loucura de Noé. Só a família. E eu ainda tenho um pouco de receio em dizer que a família foi de boa vontade. Talvez alguns resistiram. Talvez alguns disseram: que é isso, pai, você está louco? Nós vamos entrar dentro desse negócio aí, e aí esses bichos aí tudo fazendo cocô, xixi, esse lugar vai ficar horrível. Não, isso é uma loucura, não tem jeito isso. Mas na hora que a chuva começou, na hora que a água começou a cair do céu, eu tenho certeza que muita gente bateu na arca querendo entrar, mas aí já não tinha mais jeito. E aí Jesus traz uma parábola para nós, falando das virgens prudentes e das imprudentes. E aí esse texto está relacionado exatamente a esse tempo de Noé, porque quem está preparado, quando o noivo vier, vai subir, e quem não está preparado, infelizmente vai ficar. E Noé, ele fez o papel dele. Mas ele disse também, como Enoque: eu tenho tido muita comunhão com Deus, e eu sei que o céu existe, eu sei que o céu é real, mas eu ainda não sei explicar o caminho. Esse é Noé. Mas aí depois de Noé nós vamos ter os patriarcas. Diga comigo, patriarcas. Eu estou trazendo uma mensagem, mas eu acredito que eu estou ensinando alguma coisa para vocês também. Diga comigo: Abraão, Isaac e Jacó. São os patriarcas. Quando você ouvir falar na Bíblia de patriarcas, são esses três: Abraão, Isaac e Jacó. Esses três, uma descendência direta. Abraão pai, filho Isaac e neto Jacó. Fizeram a descendência do povo de Israel. Esses patriarcas, eles buscavam a Deus. Abraão é o maior exemplo para nós de alguém que teve a coragem, a ousadia de ouvir a voz de Deus e seguir a direção de Deus sem saber o que ia acontecer. Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. E não só isso, você vai encontrar na história de vida de Abraão tantas coisas lindas de fé. O nascimento do seu filho, um homem já velho teve filho. E a Bíblia vai falar também de muitas outras coisas que aconteceram na vida de Abraão. Abraão teve que sacrificar o filho dele, levou o filho dele para ser sacrificado, mas era um homem que vivia no mundo natural, sobrenaturalmente.
quando ele estava indo para sacrificar o filho dele, que ele amava, que era a coisa mais importante da vida dele, ele ia com a consciência tranquila, e as pessoas perguntavam para ele: Abraão, o que você vai fazer? Você vai matar o menino? Ou onde que está o cordeiro? E ele dizia: Deus proverá o cordeiro para si. E quando ele chegou no monte e amarrou o menino ali, junto do altar do sacrifício, com as lenhas embaixo, pronto para tacar fogo e para cortar o menino e sacrificar, ele olha para o céu. E a Bíblia diz que quando ele olha para o céu, Deus fala para ele: Abraão, não faça isso, porque eu já preparei o cordeiro para o sacrifício. E nesses momentos, Abraão ele diz: eu sei que o céu existe. Eu sei que o céu é real. Eu sei porque eu ouço a voz de Deus lá do céu. E novamente eu explico para você, não é somente de cima, mas é do céu. É de um lugar que nós não enxergamos, que nós não conseguimos ver. Podemos comprar o binóculo mais poderoso do planeta e tentar olhar, e nós não vamos enxergar. O homem consegue ir à lua, o homem consegue ir a outro planeta, mas ele não consegue enxergar o céu, a morada de Deus, onde Deus mora e pousa, onde Deus está, e onde Jesus foi preparar lugar para nós. Aleluia! Ele teve um filho chamado Isaac. A história de Isaac não é tão sobrenatural. Pouquíssimas e raras coisas aconteceram na vida de Isaac. Não estou menosprezando ele, mas um negócio começa a apertar na vida do filho dele, Jacó. Eita, Jacó. Jacó era um cara difícil, como qualquer um de nós, um homem que tinha suas falhas e suas fraquezas. Como qualquer um de nós, uma pessoa com limitações terríveis. Mas esse homem chamado Jacó chamou a atenção de Deus. E ele apronta muito na vida dele. E agora ele foge do seu irmão, porque o irmão dele prometeu de matá-lo. Então ele foge. E quando ele vai fugindo, queridos, eu acredito que ele vai chorando pelo caminho, que ele vai gemendo pelo caminho, fugindo da família dele. E ele vai dormir no meio da estrada, no meio do caminho. E a Bíblia diz que quando ele dorme, ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê o céu. Não esse céu que nós vemos com os olhos nus, mas um céu espiritual. E de repente ele daquele sonho sobrenatural, ele diz: o que está acontecendo? Então ele olha para cima e ele vê anjos subindo e descendo, e como se fosse uma escada preparada, e os anjos descendo e subindo. Ah, irmãos, é lindo ter experiência sobrenatural com Deus. E ele vai embora. E quando ele volta, ele tem mais uma experiência sobrenatural com Deus, que você conhece. Ele luta com um anjo a noite inteira, porque ele queria ser abençoado, e Deus o abençoou. Eu acredito que nesses poucos minutos que nós estamos aqui meditando, Deus ele sabe que eu e você precisamos entender a nossa trajetória aqui na terra, mas precisamos buscar a Deus com mais intensidade, para termos mais experiência com Ele. Depois de Jacó, que também não soube explicar onde que era o céu, nós temos o seu filho, José. Que homem extraordinário. Ele se parecia com Jesus. José é um tipo de Jesus. Mas José, ele não teve essa coisa sobrenatural assim, sabe? A vida dele foi um pouco mais, vamos dizer, aqui na terra, né? Ele conquistou as coisas, chegou numa posição. Mas ele não foi um exemplo de fé como seu avô. Ele não teve essa projeção espiritual tão grande. Porque aí poderíamos perguntar para José: José, onde que é o céu? Eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa: que enquanto eu estiver vivo, eu vou servir a Deus com fidelidade. Porque José era um exemplo de fidelidade. Não existe ninguém na Bíblia que você vai ler e encontrar alguém mais fiel que José. E traz para nós uma reflexão muito grande. Mas da descendência direta de José, que está também nessa caminhada, veio Moisés. E você conhece a história desse homem. Que história extraordinária. Que homem, vamos dizer assim, esforçado. Que homem
preparado. Não que Deus o preparou, ele se preparou, ele buscou, ele clamou. E depois disso Deus o colocou numa posição onde Deus sabia que era para ele. Até 40 anos de idade ele vivia nesse mundo natural, como uma pessoa comum, estudando, aprendendo, crescendo, príncipe do Egito. Mas com 40 anos ele mata um egípcio, e aí ele foge para o deserto, e depois disso, dessa fuga para o deserto, começa a vida espiritual de Moisés. Lá no deserto ele vai para a terra de um homem que se torna o sogro dele, ele constitui família, e agora ele está no meio de uma montanha, perto de uma montanha, apacentando o rebanho do sogro, e de repente uma árvore começa a queimar. Eu já preguei sobre isso, era natural acontecer isso, mas aí ele observa aquilo, e ele percebe que aquela árvore, ela não se consome, ela queima, mas o fogo não apaga, não acaba a madeira, não tem alguma coisa acontecendo. Então ele chega perto, e quando ele chega perto daquilo, ele fala: eu preciso ver essa visão, eu preciso enxergar isso que está acontecendo, porque, queridos, não é, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, não é todas as vezes que Deus vai aparecer no redemoinho, não é todas as vezes que Deus vai aparecer como fogo, mas Deus sempre nos dá sinais. E então Moisés parou, observou, chegou perto daquele fogo, e aí aparece uma voz. Diga comigo, uma voz. Fecha os teus olhos agora. Ao invés de pensar que essa voz veio só para Moisés, ela pode ter vindo para você também. Então Deus fala: Moisés. Ouça Deus falando o teu nome aqui nessa manhã. Ouça Deus falando agora: Alexandre, eu te escolhi. Eu te escolhi dentre muitos, e você vai libertar o meu povo. E você vai libertar o meu povo, e você vai ser o instrumento nas minhas mãos. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã, eu sei. E você será o instrumento nas minhas mãos. Então Moisés, ele ouve aquilo, e ele entende que é Deus falando com ele, não é uma coisa tão sobrenatural, tão linda. E ele olha para dentro de si e fala: eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, eu não tenho condição. E aí você também pode pensar isso agora, isso também pode vir ao teu coração agora. Mas Deus está dizendo: escute, eu vou te capacitar. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Irmãos, eu estou falando aqui sobre o céu. Nós precisamos levar pessoas para o céu. Nós precisamos entender a nossa missão como cristãos aqui na terra. Ele diz então: mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, que sinal eu vou dar para eles acreditarem em mim? E Deus diz: não fui eu que fiz a boca, não fui eu que fiz o homem. Eu sei que você pode, eu sei que você consegue, eu sei que vai dar certo, e eu vou te usar com sinais. Eu vou colocar ferramentas nas tuas mãos espirituais, para que você vá onde eu quero que você vá. Moisés viu a glória de Deus. Ele decidiu então, talvez como um dos seus antepassados, ter uma comunhão íntima com Deus. E ele decide então no coração dele: eu vou orar. E aí começa esse processo que nós já conhecemos: orar no monte. 40 dias e 40 noites Moisés foi para o monte. E lá naquele monte ele teve uma íntima comunhão com Deus. Talvez no dia que Moisés desceu, e a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Talvez naquele dia, se alguém perguntasse: Moisés, onde é o céu? Ele ia falar: naquele monte ali. É ali naquele monte.
Porque ali naquele monte a fumaça desceu. E eu vi Deus face a face. A glória dele estava lá. Eu tive uma conversa com Deus tão linda. Deixa eu contar para vocês essa conversa. Eu estava lá naquele monte e tinha uma rocha muito alta. E aí eu falei: Deus, eu quero te ver. Eu quero te ver, Deus. E aí o Senhor falou comigo: você quer me ver? Mas ninguém pode me ver sem morrer. E eu não quero que você morra agora. Mas eu quero te ver. Porque quem está procurando Deus não está preocupado se vai morrer de Covid, se vai morrer com o que quer que seja. Quem está procurando Deus quer apenas vê-lo. E Moisés disse: eu quero te ver, Senhor. Então Deus disse para Moisés: tá bom, Moisés, faz o seguinte, você está vendo essa rocha? Tem uma fenda nela. Vamos fazer assim, eu vou passar por trás dela e você vai me ver pela fenda da rocha. Quando eu passar, você vai ver a minha glória. E a Bíblia diz que Moisés ficou atento, esperando aquilo. E Moisés olha, e nunca mais Moisés foi o mesmo. Moisés viu Deus, viu a glória do Senhor. Foi lindo, foi tremendo, foi maravilhoso. Então qualquer pessoa que perguntasse para ele onde é o céu, e ele diria: o céu é naquele lugar. Sabe, queridos, nós vivemos aqui nessa terra, e eu estou falando aqui do céu, mas é importante que você entenda que tem lugares aqui na terra que precisa ser o céu para você. Tem gente que chega em casa e fala: ao invés de chegar em casa, eu cheguei no inferno. Não, você tem que declarar: eu estou chegando em casa e a minha casa é um pedacinho do céu. Ah, eu estou indo na igreja e para mim aquela igreja é o inferno. Não, você tem que declarar: eu estou indo na igreja e aquela igreja para mim é um pedacinho do céu. Eu estou indo trabalhar e aquele lugar meu de trabalho parece um inferno. Não, você vai declarar: eu vou lá e eu vou fazer a diferença, e aquele lugar para mim é um pedacinho do céu. Urebaço, oh, aleluia! Oh, aleluia! Então nós precisamos entender que nós estamos nos preparando para ir para o céu, mas ainda estamos aqui na terra. Precisamos fazer dessa terra, os lugares onde estivermos, um céu. E aí, Moisés, tudo bem, Moisés? Eu sei que você teve um encontro com Deus, eu sei que você viu Deus lá, mas se a gente for lá não vai ser igual, porque foi com você. Então fala pra gente onde que é o céu. E ele vai falar: não sei, não sei, mas o céu existe, mas o céu existe. E aí virão outros: Samuel, Esther, uma mulher, uma rainha que cuidava do povo. Aliás, voltando um pouco para Samuel, um grande profeta. Ele foi profeta e juiz de Israel. Foi o último a ser direto, sabe, contato do povo com Deus. Foi Samuel. Depois dele veio os reis. Nós temos aí Davi, Saul e tantos outros. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se a gente perguntasse para Samuel onde é o céu, ele também diria a mesma coisa: não sei, mas existe. A rainha Esther foi uma mulher assim, notável, protegeu o povo e acreditava no céu, mas também não conseguia dar o endereço. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu os salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 91. Aquele que se protege, que se esconde, que está no esconderijo do Altíssimo. Ele falou muito sobre o céu. Davi falou que Deus, ele é como uma galinha que protege os seus pintinhos, que não deixa nenhum morrer, sofrer, perecer. Davi falou coisas lindas. Não tem um livro mais lindo na Bíblia do que o livro de Salmos. Você vai encontrar ali joias preciosíssimas. E a maioria dos salmos quem escreveu foi Davi. Mas ele não sabia. E a história continua. O primeiro homem que foi para o céu
sem morrer, foi Enoque. Mas nesse contexto aqui de reis, tem um homem chamado Elias. Diga comigo, Elias. Gente, desculpa que a mensagem demora um pouquinho, mas vale a pena. Elias, o profeta corajoso, destemido, usado por Deus. A Bíblia diz que ele fez 7 grandes milagres. 7 milagres extraordinários. Entre eles, o dia em que o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Elias, ele era tão sobrenatural nessa terra, que ele não tinha medo de fazer o que Deus mandava. Num dia Elias estava andando, depois de alguns percalços na sua vida, porque todo mundo passa. Outra coisa, deixa eu deixar bem claro para vocês, que tem gente que acha que quem é muito espiritual, quem é muito cheio de Deus, é super-homem ou super-mulher. Não, Elias teve o seu tempo de depressão também, teve o seu tempo de fraqueza, se escondeu numa caverna, queria morrer, mas Deus disse, não é nada disso, você vai tocar a vida para frente, tem muita coisa para acontecer. Agora você vai escolher um rei e você vai escolher um profeta. E Elias sai da caverna e vai, passa a capa dele num homem chamado Eliseu. E Eliseu sabia da história de Elias e falou, já que eu vou ser profeta, eu quero ser um profeta muito mais usado do que Elias. Se Elias fez 7, eu quero pelo menos 14. Eu quero porção dobrada do que está em Elias. E Elias falou, é impossível, eu não posso fazer isso para você. Não sou eu o dono disso. O dono disso é Deus. E Eliseu falou, eu vou até o fim com você. Então Elias falou, tudo bem. Com certeza, Eliseu perguntava, Elias, fala para mim onde é o céu. Porque parece que quando você ora, o céu desce. Porque parece que quando você ora, Deus manda fogo do céu. Literalmente, não é apenas figurativo. Literalmente. E aí eu tenho certeza que Elias falou, já posso te mostrar o caminho do céu. Pode, vamos lá. 40 dias e 40 noites no monte. Elias fez também. Vamos lá, Elias, vamos lá, Eliseu. Eliseu foi e não viu o céu. Elias falou, para mim, o céu é quando eu estou na presença de Deus. Mas eu sei que o céu existe. E aí chega o dia da morte de Elias. Eliseu grudado nele. Aí Elias falava assim, fica aí Eliseu, que eu vou atravessar o Rio Jordão. Ele, eu vou junto. Elias bateu a capa no rio, o rio abriu e Elias atravessou. Eliseu foi atrás. Do outro lado, Elias falava assim, Eliseu, fica aí agora que eu vou um pouco lá para frente orar. Não, você vai, eu vou também. E ele foi. De repente, quando chegou um pouco mais para frente, Elias estava grudadinho, Eliseu estava grudadinho em Elias. A Bíblia diz que aparece um redemoinho, e nesse redemoinho aparece cavalos e cavaleiros de fogo. E um cavalo de fogo passa perto de Elias, e Elias monta no cavalo e some e desaparece no céu. Aleluia! Foi tomado, foi levado vivo, a capa dele caiu. Eliseu pegou a capa, chorando, sofrendo, meu Senhor, onde o Senhor foi? E a história continua. Agora Elias poderia falar para a gente onde é o céu, porque ele já está lá, aleluia. Mas ele não pode, porque de lá ninguém sai enquanto não chegar a hora. Chegará a hora que quem está no céu voltará para essa terra, para reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas enquanto isso estarão todos lá, esperando. E Eliseu fica para fazer a obra, mas Elias foi levado vivo para o céu. Moisés também, vocês sabem, né? Eu esqueci de falar de Moisés, porque eu estava tão assim, falando das coisas ali de Moisés. Moisés também, gente. A Bíblia diz que Moisés, por conta de uma desobediência, não pôde entrar na terra prometida. Então ele vai para um monte chamado Monte Pisga, lá em Israel. E aí sobe lá no monte, né, lá chegando na divisa de Israel. Ele sobe na altura do monte e Deus fala para ele, contempla a terra, Moisés. Contempla a terra. E aí Moisés olha e vê toda a terra. E ele fala assim, você não vai entrar. Você vai ficar aqui. Aqui será o seu fim. Sozinho. Aí então Moisés morre. A Bíblia diz que Moisés morre. Todos saem à procura do corpo de Moisés. Ninguém acha. Ninguém encontra. Esse é um dos grandes mistérios da história. Onde está o corpo de Moisés?
A mesma coisa que aconteceu com Enoque, e a mesma coisa que aconteceu com Elias, aconteceu com Moisés. Deus tomou para si. Amém? Foram para o céu. Entramos então no Novo Testamento. Jesus aparece no cenário. O homem, né, Deus aqui na terra. Ele veio direto do céu, sem a interferência daquilo que existe na nossa vida, porque nós não sabemos como era lá. Nós falamos assim, ó, nós temos saudade do céu, essa coisa toda, mas na verdade nós não sabemos. Mas Jesus sabia. Jesus veio, nasceu como homem, né? Um bebezinho, uma criança, um adolescente, com 12 anos. Ele entra no templo e ele começa a falar sobre o céu. Gente, o céu é um lugar maravilhoso. E os religiosos falam, mas o que é isso? Como um menino de 12 anos consegue falar dessas coisas? Com sabedoria. E aí Jesus vai falando, é assim, assim, assim. Com 30 anos ele batiza. Chega no Rio Jordão, o João Batista batizando todo mundo, aquele povo sendo batizado, João Batista bravo, aquele homem, sabe assim, grosso mesmo, suas cobras, que ensinou vocês a fugir da ira de Deus. E aí o pessoal, não, mas nós queremos batizar, e João Batista vai batizando. De repente João Batista para, todo mundo para, e aí João Batista aponta e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chega, aí João fala assim, Senhor, me batiza. Aí Jesus fala, não, você vai me batizar. Ele, não, eu não mereço nem desatar a sandália dos teus pés, eu não sou digno. Jesus fala, faz assim para se cumprir a justiça de Deus. Então João Batista pega Jesus e batiza ele no Rio Jordão. Quando Jesus desce as águas, você vai ver isso nos detalhes da Bíblia. Quando Jesus desce as águas, a Bíblia diz que o céu se abre. Diga comigo, o céu se abre. Quem estava lá viu onde era o céu. Quem estava lá viu o céu. Porque quando o céu abriu, veio uma voz lá de cima dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus falou lá do céu, a voz dele veio, e agora o céu está aberto. 30 anos Jesus tinha. E a partir de então, Jesus não parou de falar do céu. Ele começa o sermão do monte em Mateus 5, e aí ele diz, bem-aventurados são os que sofrem perseguição por meu nome, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus começa a falar do céu. Escutem, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Ele começa, as palavras de Jesus vão saltando, e as pessoas vão ouvindo falar do céu, o céu, o céu. No Antigo Testamento quase ninguém falava do céu, mas no Novo Testamento, Jesus só fala do céu. Em João 14, que foi o tema da semana passada, ele fala, eu vou lá preparar morada para vocês. Eu vou preparar uma casa para vocês. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aí todo mundo perguntava para ele, Jesus, o senhor está falando tanto do céu? Tanto. Fala para a gente como que é lá. E ele ia falando para as pessoas. Lá é assim, lá é assim. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter angústia, ninguém vai ter medo lá. Não vai precisar de luz, porque Deus vai ser a luz lá. E ele começa a falar essas coisas lindas do céu. Aí perguntam para ele, um escriba, um religioso, Senhor, mas como que eu posso fazer para chegar lá? Eu já obedeço os mandamentos, eu já faço tudo que a lei manda, como que eu faço para chegar lá? Aí Jesus falou assim, tá difícil não, tá fácil. Depois você lê, tá? Porque não vai dar tempo da gente ler não. Mateus 22, verso de número 37. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Então você amará o teu próximo como a ti mesmo.
Porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa é a resposta. Diga comigo, essa é a resposta. Amar a Deus acima de todas as coisas. Enoque amava a Deus acima de qualquer coisa. Moisés amava a Deus acima de qualquer coisa. Elias amava a Deus acima de qualquer coisa. Esses homens foram levados. E então num dia, Jesus sai para orar com seus apóstolos. 3 apenas, né? Pedro, Tiago e João. E Jesus se afasta para orar. E eles estão lá em oração agora. E eles orando, eles pegam no sono. Mas Jesus continua orando. E aí agora, Pedro acorda de repente. E quando Pedro acorda, tem 3 homens falando com Jesus. Diga comigo, 3 homens que não provaram a morte, que desceram do céu. Aparece agora Elias, Enoque e Moisés. Os 3 aparecem. Então Pedro, daquele jeitão dele, né? Ah, Senhor, eu estou num lugar sobrenatural. Parece que aqui já é o céu. Vamos fazer aqui 3 barracas. Uma barraca pro Elias, uma para Enoque, uma para Moisés, para eles ficar aqui com a gente. Jesus falou, nada disso. Nada disso. Eles são do céu e vão continuar no céu. E você um dia também vai para lá. E eu também vou para lá. Então vamos preparar para a gente ir para lá também, onde eles estão, para a gente ficar junto com eles lá, na presença do Altíssimo. Aleluia. Então, João era conhecido como o discípulo amado. Não é porque Jesus amava mais ele do que os outros não, viu gente? É o contrário. Ele amava mais Jesus do que os outros. Mesmo Pedro sendo daquele jeito, Pedro amava Jesus, mas você sabe que Pedro negou, né? Pedro deixou um pouco. Mas João não, João foi, sabe, daqueles... A Bíblia não relata muito no caminho do Gólgota, onde João estava, essa coisa toda, mas ele era o discípulo amado. Porque ele queria estar com Jesus. Ele reclinava no colo de Jesus. E foi o último apóstolo a morrer. E morreu de morte natural. O único que morreu de morte natural. Porque os 11 foram sacrificados. Mas esse não. Esse daqui morreu de morte natural. Porém, ele estava preso na ilha de Patmos. E foi lá que ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, num determinado dia, Jesus aparece para ele, espiritualmente falando. João, vem cá, vou te mostrar tudo. Vou falar para você de detalhes. Como é o céu, como são as ruas, como são as paredes, como é o chão, como que é o rio da vida, como que é o jardim, como que é o paraíso. Vem cá, João, vou te mostrar tudo. E ainda vou te contar como que vai ser o final. Que além desse céu aqui ainda vai ter um novo céu e uma nova terra. E aí, lá em Atos 1:9, né? Só voltando um pouquinho para a gente fechar o assunto. Atos 1:9, a Bíblia diz que Jesus está com os discípulos. Junto com eles. E de repente Jesus começa a subir. E os discípulos olhando ele subindo. Talvez alguns deles pensassem assim, agora ele vai ficar bem no alto, né? Levitando assim, né? E do alto ele vai começar a pregar para a gente. Mas não. Jesus foi subindo, subindo, o céu abriu e ele desapareceu no meio das nuvens. E os discípulos ficaram lá. E agora? E agora? E aí aparecem 2 homens, 2 anjos, e diz para os discípulos, vocês estão vendo ele que acabou de subir? Ele voltará. Ele voltará para buscar o povo dele. Aleluia. Aleluia. E aí voltando para João na ilha de Patmos, em Apocalipse 22, ele define e mostra para nós, dizendo, toda essa mensagem falando do céu, do endereço do céu, porque para chegar no céu tem que obedecer os 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Se não estamos fazendo isso, não vamos para lá, não há como, não existe possibilidade. Por isso que o cristão é desafiado a viver nesse mundo de uma maneira diferente. Por isso que nós precisamos muitas vezes passar por bobo, por otário, por trouxa,
mas pelo menos nós estamos ganhando o céu. Agora, João tem a revelação. Jesus aparece para ele e fala dos detalhes do céu. E ele diz, no finalzinho, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a ficar de pé. Eu estava orando numa dessas madrugadas, nessa semana, não sei se foi quarta ou se foi quinta, e eu perguntando ao Senhor como seria a mensagem que eu pregaria no domingo, e o Senhor foi me falando, vai conversando com o pessoal aí, conversa com eles, você conhece já eles, você já leu a Bíblia muitas vezes, por isso que é importante ler a palavra, por isso que eu comecei falando da Bíblia, você conhece esse pessoal aí, conversa com eles. Eu fui perguntar para Adão, fui perguntar para Enoque, fui perguntar, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês conseguem entender isso? Porque você sabe o que a Bíblia diz, a Bíblia é viva, a Bíblia não é um livro morto, não é um livro qualquer, esse é um livro da vida. Então eu comecei a perguntar, e aí Adão? E Adão vai mostrando, e aí todos eles foram falando, porque eles estão falando aqui, ó, eles estão falando. Você viu? Você viu como que Deus falou com Moisés? Você viu como que Deus mandou trocar o seu nome, colocar o seu no lugar de Moisés? Está falando. Está falando. Essa palavra aqui é viva. E os sinais dos tempos estão se cumprindo. João viu o céu aqui na terra. Você pode viver o céu aqui na terra. O caminho para o céu é Jesus. O único que mostra e aponta o caminho e que nos dá a direção é Jesus. Hoje você está no lugar de novos começos, você está aqui nesse lugar e Deus te escolheu para ouvir essa mensagem, para entender que o seu destino final é o céu. Mas enquanto você não chega no céu, você precisa andar aqui na terra, trazendo o céu aqui para a terra, fazendo de lugares um pedacinho do céu. Sabe, se fôssemos perguntar na nossa era aqui, para alguns dos grandes pregadores, por exemplo, Billy Graham, que já morreu, se perguntássemos para ele, Billy Graham, como que é, onde que é o céu? Ele também diria, eu não sei, eu sei que Jesus me apontou o caminho, eu sei que eu estou andando para chegar até lá, mas quando eu entro no meu quarto, quando eu entro naquele espaço que é meu e Deus, que sou eu e Deus, que é o meu lugarzinho de oração, o céu desce, a glória de Deus vem, a presença de Deus vem, e eu sinto a glória dele na minha vida. Então aqui estamos essa manhã, olhando para Jesus, olhando para a palavra, e olhando para o céu. Você vai para lá, Deus quer você lá, Deus não quer que você perca a sua salvação, Deus não quer que você continue vivendo no pecado, no erro, Ele quer você com Ele. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Novamente, a mesma canção de domingo passado. Vamos lá. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Sim. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, Nunca mais, tristeza e dor. nunca mais. Nunca mais. Meu Deus. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, tristeza e dor. Nunca mais. Terreiro da vida, Claro como um cristal. claro como cristal. Verei a face. Verei a face
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Meu Deus! Sim, Jesus! De jaspe seu muro, além do rio azul. Deus! Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. nunca mais, Nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. nunca mais, Nunca mais, nunca mais. morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Aonde, gente? Além do rio azul. Faz bastante barulho pra Jesus. As palmas bem forte. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Ele está aqui nessa manhã. Deus, nós estamos aqui, Pai, na tua presença nesse dia. Senhor, nós estamos aqui te adorando. Nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui na terra, Pai. Mas sabemos que o nosso destino é o céu. É para lá que nós queremos ir. Queremos ter essa intimidade com o Senhor aqui na terra. Queremos muito mais da tua presença, Senhor. Não estamos atrás dos sinais, não. Não estamos atrás dos milagres. Nós estamos atrás das suas mãos. Nós queremos os teus pés. Nós queremos a tua glória. Se o Senhor fizer milagre, amém. Se o Senhor curar, amém. Se o Senhor abrir porta, amém. Se o Senhor prosperar, amém. Mas se não, Senhor, nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua glória. Nós queremos o Senhor, ó Deus. Queremos o Senhor, queremos essa intimidade. Desejamos isso mais que tudo. Isso é mais importante para nós do que qualquer coisa, Deus. Ei, Renato, e Mineregue abaixo. Rebaixo que badala alabaixo rebadará cá. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença. Queremos, desejamos isso. Desejamos a tua presença. Vem. Toma conta do nosso coração. Toma conta, Senhor, do nosso coração, das nossas vidas. Vem, Espírito. Vem com a tua glória. Vem com o teu poder, Senhor. Vem com a tua unção, Espírito. Venha com a tua unção maravilhosa. Almejamos o céu, o lugar da tua glória, o lugar da tua presença, o lugar onde o Senhor habita. Sim, Pai, cremos que lá não vai haver nem morte, não haverá choro, não haverá dor, não haverá mais nada disso lá. Esperamos, Pai, Senhor. Nos ajuda a trazermos a tua glória aqui na terra. Nos ajuda a trazermos a tua presença aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a fazermos como, ó Pai Noé, a pregarmos a salvação, a trazermos salvação às vidas, a levarmos mais pessoas, meu Deus, para o teu reino, a falarmos e vivermos o teu reino aqui na terra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus Santo e amado, a cumprirmos com a tua palavra, porque nós cremos que veremos o rio da vida. Nós cremos, ó Pai, que nós chegaremos lá. Te adoramos.
Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. De jaspe é seu muro, além do rio azul. Aleluias. Dê uma salva de palmas para o Senhor, igreja. Que essa palavra possa estar marcada no teu coração.